pessoal! Venho aqui para apresentar para vocês uma super naturopata que vai nos dar dicas maravilhosas de saúde e nutrição. Rafaela Tillet, a melhor naturopata de Paris e tenho certeza que da França também. Conta pra gente. Então, Sara, primeiramente, obrigada pelo convite para participar da tua edição aqui de vídeos, onde a gente vai falar de saúde, de nutrição, de chocolate. A naturopatia nada mais é que a gente, preservar a nossa saúde, nosso bem-estar através da natureza, através das plantas, através dos óleos essenciais, da alimentação. E isso a gente já tem um pouco no Brasil, a gente já cultiva isso, né? Quem nunca teve a vozinha que fez o chazinho, que faz a canjinha, né, que prepara aquela receitinha familiar para uma doencinha e para outra. Então, nada mais é do que isso, mas de uma maneira mais científica, onde a gente vai estudar realmente para poder empregar da melhor maneira possível com as pessoas que vêm nos consultar, no caso, né? Mas aí você veio então para cá, estudou naturopatia. Quais foram as suas barreiras, assim, né, nessa sua Então, a minha, readaptação? a minha primeira barreira é porque, tipo assim, eu era, acho que a única estrangeira da minha sala, né? Então eu tinha muita vergonha, às vezes, de perguntar, né? Ai, meu sotaque, será que eles vão me entender? Então a gente mesmo se põe isso, porque eu nunca tive nenhum problema com meus colegas, sempre fui muito bem recebida onde eu fui aqui na França, mas a gente tem aquela timidez também, né? E era barreira também, como a gente estava falando dessa questão da planta, é muito cultural também. Então, tinha coisas que eles falavam de plantas que eles conheciam que eu, por não ter nascido aqui, não ter vivido aqui, eu não conhecia. Então, na verdade, eu tive que estudar muito mais do que eles, no caso, para poder realmente me colocar ao mesmo nível de coisas que eu não conhecia, porque não fazia parte da minha cultura. E você veio, na verdade, de conhecimento mais amazônico, né? De uma forma geral. Exatamente, exatamente. Essas plantas que a gente tem no Brasil, que nós temos uma das maiores farmacopeias, né, do mundo de plantas, está no Brasil, né? Então a gente tem realmente uma variedade de plantas enorme que mesmo nós, como brasileiros, a gente infelizmente não conhece, né? É verdade. A gente não dá valor ao que a natureza nos proporciona no nosso país Brasil, né? Exatamente. E aí, falando do Brasil, a gente tem uma região linda que produz cacau, que é utilizado para fazer uma das coisas que a maioria dos seres humanos gostam, que se chama chocolate. Ai, chocolate, é nosso pecadinho, Nossa, né? eu tô livre desse pecado, eu posso morrer sem chocolate. Mas me conta um pouquinho do teu conhecimento em relação ao chocolate, quais são as propriedades nutricionais, o que a gente pode tirar melhor de proveito. Então, gente, o chocolate, quando a gente fala de chocolate, a gente vai falar da fava, do cacau, né? A gente não vai falar agora, hoje aqui, porque a gente tá falando de saúde e alimentação, de chocolate ao leite, de chocolate cheio de açúcar, né? Então, para isso, como é que a gente identifica um bom chocolate? A gente vai simplesmente ler a etiqueta. Né? Então, o primeiro ingrediente é o que a gente tem em mais quantidade no produto. Exatamente. Então, E essa é uma boa dica, né? Independente exatamente. do tipo de alimento, toda vez que a gente olha o rótulo, o primeiro ingrediente que aparece é o que existe em maior quantidade dentro do produto. E conforme Exatamente. vai vindo os outros, é o que vai vindo em menor quantidade. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, água é o primeiro, Sim, né? É o exatamente. primeiro sal. Exatamente. Então tem muita gente nessa linha que diz: "Ah, eu sou viciada em chocolate". Então vou dizer uma coisa para vocês. Se você é viciada em chocolate, mas você diz: "Ah, eu sou viciada em Gala, que eu sou viciada em Kinder Ovo", você não é viciado em chocolate, você está adicta ao açúcar que tem nesses produtos, porque eles são ricos em açúcar. Então, desculpem informar. Um chocolate, para que ele tenha ação terapêutica, porque ele é sim um alimento funcional, você precisa comer um chocolate a mais de 70% no mínimo, onde você vai ter um teor de chocolate, né, interessante para você poder ter a ação que ele nos proporciona. Então, o que seria, né, um chocolate 70%, você pode comer 2 quadradinhos por dia. Por quê? Porque o chocolate ele é rico em magnésio, primeira coisa. Ele é rico em antioxidantes, tá, gente?
E esse magnésio, que é super importante, que no Brasil a gente não fala tanto de magnésio, porque é um mineral. Hoje a gente tá falando muito, aqui na França a gente sempre falou bastante. O magnésio é um mineral que, no mínimo, a cada 4 pessoas, 3 têm carência. Por que, Sara? Porque o magnésio, ele participa de 300 reações químicas no nosso corpo, tá? E é o que a gente chama o mineral anti-estresse. Quer dizer que, quando eu estou estressada, o meu corpo ele tem um consumo maior de magnésio. E, ao mesmo tempo, ele precisa de mais magnésio, mas quando eu estresso, ele perde mais magnésio também. Então, a gente tem esse paradoxo. Então, é por isso que talvez, para muitas pessoas, quando elas estão estressadas, elas pensam no chocolate. Porque o chocolate ele vai trazer, né, esse relaxamento, essa sensação de estar mais zen, porque a gente traz esse aporte de magnésio que é interessante. E essa função antioxidante que a gente tem no chocolate é uma função protetora. É uma função protetora celular, né, o nível das células, a gente tem a nossa célula, e essa função antioxidante ela vem proteger a nossa célula do ataque dos radicais livres, que é tudo que a gente tem hoje em dia, que é a má alimentação, cigarro, poluição, muito medicamento, álcool. Então, o nosso corpo ele é atacado todo o tempo, né, ao nível celular. Então, mais a gente traz alimentos como um bom chocolate, né, e entre outros, frutas, legumes, vegetais, mais a gente aumenta essa proteção, né? Então a gente faz como se fosse, a gente se protege contra as doenças, né? Então o Criando uma chocolate, bolha, exatamente, o chocolate ele pode e deve ser consumido nessa função, desde que seja um chocolate de boa qualidade. Boa qualidade e mínimo 70% Mínimo 70%, cacau. exatamente, porque senão tem chocolate que tem chocolate, mas você vai ver, chocolate é o mínimo possível, né? Então, claro, vale a pena você comprar um chocolate mais caro, gente, degustar, porque alimentos preciosos como esse a gente degusta, né? E pela quantidade ou pelo preço. E a gente continua errando a forma de consumir o chocolate, né? Exatamente. O chocolate a gente pega o quadradinho, a gente coloca na língua, a gente degusta, né, como um bom vinho. Né? A gente degusta, a gente sente o paladar e assim, quando você come um chocolate bom, Sarinha, você não vai ter compulsão. Você vai comer no máximo, sei lá, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos que seja, você não passa disso. Porque você sente esse prazer gustativo Se e sente saciado. saciado, exatamente, porque a gente não vai ter o açúcar, que é o açúcar que dá o gatilho da compulsão, né? Não é o chocolate em si. Então, o chocolate ele é culpado sem ser a culpa dele, na verdade. Na verdade, a culpa do açúcar não é do chocolate. O que você acha sobre pastas industrializadas? As pastas de chocolate, aquela marca que meus filhos não podem nem passar perto, que já querem, mamãe, eu quero ela. Então, é o que a gente falou sobre o açúcar, né? Então, se vocês querem comer esse tipo de alimento, eu acho que tem que ser aquela coisa assim, em plena consciência, sabendo, eu estou comendo porque eu preciso da minha dose de açúcar diária, né? Porque são chocolates feitos para que a gente tenha vontade insaciável de comê-los. Isso é um fato, tá, gente? Então, claro, eu vou comer, mas vou comer em plena consciência do produto que eu estou comendo, tá? Então, é o açúcar que vai me chamar para esse produto, não é o chocolate. E como a gente falou, um chocolate de boa qualidade, um chocolate de 70% ou mais, que você pode encontrar hoje em dia nos supermercados, mas também a gente tem ótimos, né, produtores de chocolates artesanais, né, como o Bintu Bar, como a gente tem aqui na França, né, a própria Marina que vão te trazer um chocolate de boa qualidade, como um vinho de boa qualidade. Então, claro, tem um preço. E, Rafaela, para terminar nosso bate-papo aqui, que é muito gostoso, é sempre muito gostoso sentar com ela, falar sobre... Eu acho que a gente precisa fazer uma viagem Exatamente. sobre
a boa alimentação no Brasil, na Europa. Ah, seria uma E ótima a ideia. gente, Vou dar água na boca, né, nossa, né? Tainá? Só de pensar, porque a gente tem tanta coisa que a gente troca de informação, Com né? certeza. Gente, quando a gente conhece a propriedade dos alimentos, né? É tão mais gostoso comer sabendo que a gente está se fazendo bem, né? É Comer verdade. com gosto, comer com prazer, porque a gente tem que tirar esse mito que a alimentação saudável não é boa, né? Que é a alimentação sem graça. Ao contrário, ainda mais se vocês seguem a Sara, vocês veem as receitas que ela faz, vocês sabem que isso é uma mentira, né? Então a gente muitas vezes deixa, né, a gente se deixa manipular por toda essa parte de marketing, né? De produtos que não são bons para a nossa saúde e se tornam até mais caros depois, É porque verdade. a gente dá em troca a nossa saúde, né? Para poder comer Fast fast foods. O que a gente acho que o mais importante que a gente quer trazer nesse vídeo hoje é saber que sim, você pode comer o chocolate, você pode degustar o chocolate. E o chocolate que vai te trazer todos os benefícios para a tua saúde é um chocolate de qualidade. Então é você aprender a fazer uma escolha que vai trazer benefícios para você e ao mesmo tempo degustando algo que é maravilhoso e delicioso e que todo mundo, quase todo mundo ama.